Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós temos convidada. Eu chamei a Mari Camilo, criadora do Sexta Aventura. Eu vou deixar o canal dela aqui, o blog, para vocês conferirem. E esse vídeo aqui, ele é um desdobramento de um conteúdo que nós fizemos juntas lá no canal dela. E nós tivemos a ideia de analisar juntas o filme Sinfonia da Necrópole, escrito e dirigido por Juliana Rojas. E a cena escolhida é a cena que o protagonista, Deodato, ele vai até um bar, canta no karaokê, e é uma cena bem importante para o desenrolar do filme, porque é uma cena de midpoint. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, agradeço imensamente a colaboração da Mari, e agora vocês ficam com a nossa conversa e análise. Mari, muito obrigada por ter topado falar um pouco sobre cenas e sobre esse filme, né? Sinfonia da Necrópole, que é um filme que eu adoro. Só pra talvez a gente pensar, contextualizar um pouco da história do filme, né? A gente tem o Deodato, que ele é um aprendiz de coveiro. E aí o serviço funerário manda a Jaqueline, porque eles vão precisar reorganizar, né? Tirar aqueles túmulos e colocarem em outros lugares, porque eles vão verticalizar. Então eles precisam de espaço naquele cemitério. É muito interessante porque, assim, ele é um personagem, ele é um protagonista totalmente passivo. Ele aprende a viver, assim, ele tem esse momento especificamente do karaokê, mas eu vejo que é o momento dele de respiro da vida. A gente vê ele vivendo, né? E não sendo empurrado. Porque pra mim, esse é o midpoint do filme, eu não sei se você concorda. Sim, exatamente no meio, eu até anotei, 49 minutos. E a primeira cena do filme é o Deodato, ele tem muito medo, ele tem medo dos mortos, ele tem medo de ser coveiro, né? Ele não gosta daquele ambiente dos mortos. E aí essa cena, ela se dá no Vivos Bar, que eu acho maravilhoso. Eu acho que esse bar é real, tipo, ele existe mesmo. Ah, sério? E o nome é Vivos Bar? Vivos Bar. E realmente, o midpoint é aquele momento que ele é meio reversível, assim, ele leva a narrativa para um outro lugar, né? Como você vê essa cena de acordo com o filme todo? É isso que você fala, ele é muito passivo, então até o fato dele se interessar pela Jaqueline é uma coisa que é sugerida pelo tio e pelo colega de trabalho, que também é coveiro, e aí eles incentivam o Deodato a se vestir melhor, e aí ele se veste daquele jeito, é muito engraçado, tentando lá seduzir a Jaqueline, mas o momento, assim, claro que é um outro contexto, mas o momento que ele consegue se soltar mais e que ele acaba, de certa forma, seduzindo, é o momento em que ele consegue fazer aquilo que ele não tá fazendo no cemitério, né? Que é ser ele mesmo, cantar uma música, né? Se expressar da forma como ele gosta de se expressar. A gente vê que no início ele toca umas notas ali de piano, bem timidamente na capela. Então a gente vê em poucos momentos essa vontade dele, né, de se expressar dessa forma, que é uma coisa que fica meio encolhida dentro do universo ali do cemitério. E aí quando ele sai, quando ele vai pro Vivos Bar, é quando ele consegue se mostrar. E isso, enfim, é uma coisa que encanta, que é interessante e tal. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, né, de que é nesse momento, assim, no meio da história. São duas coisas que se encontram, né? Tanto isso quanto o relacionamento dele com a Jaqueline, né? Então, assim, casa bonitinho ali, porque ela meio que também conduz essa narrativa, né? Todas as viradas, assim, as pequenas viradas no relacionamento dos dois, né? Todos foram ela. O primeiro é o toque na mão, aí depois ela dá um beijo no rosto dele. E é muito engraçado como essa personagem vai se abrindo pra ele. Porque antes ela é bem aquela profissional exemplar. E logo depois ela vai se abrindo até que antes, quando ela chega pra buscá-lo lá, ela vai com o carro do IML e ela faz uma piada. Cuidado só com o defunto que tá aí atrás, tá? Brincadeira. E eu falei, caraca, olha lá, ela já tá fazendo piada com ele. Eu só realmente me dei conta quando eu perguntei, tá, quem é o protagonista da cena, né? Assim, a gente sabe que o protagonista realmente é o Deodato. O Deodato é o protagonista do filme. Mas ele é tão passivo que ela domina a cena inteira. É ela que escolhe a música pra ele. E ela que vai lá e tasca um beijo nele. Então é muito interessante a gente pensar que, sim, o protagonista passivo, ele funciona, né? A jornada dele é essa, né?
Tanto que é impressionante, a primeira vez, lá no finalzão do filme, né, que ele vai falar, isso não tá certo, ele finalmente se posiciona, é muito bom, assim. Então, esse momento do karaokê, ele é realmente muito, muito interessante quando a gente pensa sobre isso. E eu queria saber se você concorda com essa questão do protagonista na cena, o que você acha, se você pensou essa questão. Pensei, tanto é que eu fui olhar lá, porque eu sempre fico olhando o que o Maqui tá dizendo lá no story. E aí eu fui olhar a questão da análise de cena e tudo mais. E ele sempre coloca isso, toda vez que eu vou analisar uma cena e que eu leio, eu lembro que ele fala disso, de você olhar quem é que tá guiando a cena, né? Quem é que tá iniciando, desejando alguma coisa. E aí é ela, né? A Jaque, que tá querendo alguma coisa e acaba que ele fica ali num antagonismo porque que é breve, não sei se você vai concordar ou se é isso mesmo, mas assim, ele fica com vergonha, né? E aí aquele momento de vergonha é uma coisa que pode impedir o andamento da história. Mas aí a partir do momento que ela vai, insiste e coloca a música, ele canta, né? Ele toma uma iniciativa. Mas eu super concordo que é ela que puxa, mas ao mesmo tempo eu entendo que não faria sentido o Deodato, sendo quem ele é, tomar uma atitude, né? A atitude dele é essa, é conseguir cantar, é se sentir livre ali e vamos ver o que vai rolar. Mas não faria sentido, eu acho que seria até um choque, né? Pra gente vê-lo fazer algum movimento, alguma coisa assim. Eu não sei se isso tem muito a ver com as regras de universo, porque aí já não é tanto pra personagem, né? É mais pro universo. Mas eu lembro que o Maqui fala que existem regras que estão postas ali. E aí, a partir do momento que você quebra essas regras, isso causa um estranhamento para quem está assistindo. Então, ele fazendo isso, né, ele tomando uma atitude diferente do que a gente está recebendo até agora, sou estranho. Não sei se você concorda. Nossa, eu concordo muito e eu realmente só me dei conta dessa questão no filme, analisando essa cena e fazendo, tá bom, quem é o protagonista, né? Quem tá puxando a ação? Aí eu percebi que, na verdade, ele só responde às vontades dos outros. Então, isso que você falou é genial, né? Na verdade, essa paixão foi guiada por outra pessoa. Então, ele não tem esse impulso da ação, né? Que move o drama. Ele deixa que os outros personagens tomem o rumo ali da vida dele. Só que, nessa história especificamente, que teve a ver com uma construção muito específica, a jornada dele é justamente essa. Tanto que ele se transforma, a gente vê a transformação dele quando ele fala, isso não tá justo, isso não tá certo, isso não é justo. Se ele falasse, se ele se colocasse talvez nesse momento e fizesse uma superação, beijasse, talvez não fosse o melhor momento. Essa cena, ela marca essa mudança, mudança no sentido de irreversível, né? Mas ao mesmo tempo ele ainda não se transformou. Ela vai escalando até que ele tem esse momento que ele fala, não, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso. E aí é quando ele decide que ele não vai ser coveiro. Porque a última coisa que ele quer é tão surreal, porque assim, a última coisa que ele gosta é de morto. Mas como o tio dele é coveiro, ele vê que o tio dele vê como uma profissão, ele vai lá e ele fala, não, tá bom, vou seguir aqui a profissão do meu tio que é coveiro, mas eu odeio, ou tenho pavor de entrar no cemitério, mas eu vou seguir aqui, sabe? Então, é assim, isso permeia, isso tá em todo o filme. E ao mesmo tempo, essa dobradinha do ambiente e do personagem, né? Tipo assim, qualquer pessoa poderia se colocar ali e começar a trabalhar como coveiro, mas isso só é uma história porque a pessoa que está ali não quer estar ali. E a pessoa que está ali tem uma questão com aquilo, né? E isso vai ser desenvolvido ao longo da história. Então, é junto, né? É muito junto isso. E tem uma coisa que você falou também, que eu fiquei pensando, que até o momento que ele decide ser coveiro, né? Ou não ser coveiro. E aí eu não sei se você vê no filme, mas eu fiquei olhando pra isso, que ele tem uns momentos sozinho, né, no cemitério. E aí, até chegar aquele momento da noite, que é o momento que tem aquela outra música lá, e que ele tá... Mas ele tem um momento sozinho à tarde, aí depois é como se fosse escurecendo ao longo do filme.
relação dele com o cemitério. E aí tem uma hora que vai ficando um pouquinho mais tarde, aí o tio dele chama, mas antes disso ele tava lá sozinho, olhando pros túmulos e ficando com medo e ouvindo umas coisas. Aí eu fiquei achando muito interessante isso, porque à medida que eles vão que vai chegando lá naquela parte mais, né, mais para baixo, na hora mais escura, sei lá qual é o nome que você quiser dar, mas assim, quando chega ali é noite mesmo. E apesar de, enfim, terem várias outras cenas ao longo da história, tem esse momento, esse anoitecer gradual, até chegar aquela musicona lá, aquela cena maravilhosa que tem à noite. Como é incrível, né? A gente tá falando aqui da cena, mas o tempo todo a gente tá linkando a cena com outras cenas. Então, assim, é muito difícil você pensar numa cena sem entender que momento da história ela tá ali, sabe? Então acho que realmente depois do karaokê vai percebendo que ele não tem, ele precisa seguir as convicções dele, o que ele acredita. E é muito legal, porque quando ele consegue o que o tio dele quer, que é ser coveiro, ele decide que ele não vai ser, né? Quando ele passa por todas as provações pra ele provar que ele pode ser um coveiro, ele fala, não quero ser. Então, só pra gente recapitular, a gente falou do macro, né? Que é uma cena de midpoint. A gente falou desse problema, entre aspas, do protagonismo da cena, porque na verdade quem toma a ação é a Jaqueline, sempre, porque o Deodato faz parte da característica dele ser passivo. E aí a gente entra numa outra questão. Essa cena tem um conflito, assim, muito marcado, você acha, Mari? Eu fiquei pensando que não tanto. Mas, assim, tem o momento dele ali, eu acho que isso é legal, mas não teve um conflito tão... Não foi tão suado, né? Eu fiquei pensando, e a única possibilidade de conflito ali que eu enxerguei, e eu posso estar errada, né? Eu vejo que talvez o conflito seja interno mesmo ali, né? Porque, por exemplo, eu sinto que ele quer muito ficar com ela, mas ele tá totalmente não sabendo como se expressar, o que fazer, e ela tá em um outro momento, né? Eu acho essa cena muito boa, porque quando você vai maturando, né? Quando você vai se aproximando mais de pessoas do trabalho, tem aquele momento do bar, do chopp, que ele consagra a união das pessoas. Então, quando ela começa a falar e bater na mesa, você pensa assim, eles são amigos já, né? Eles já são pelo menos colegas. Talvez estivesse com esse conflito do tipo, tá, agora eu tô com ela fora desse âmbito do cemitério. O que eu faço? Eu tô fora, quem eu sou, sabe? Talvez tenha um pouco desse sentido de como agir. E aí ele não age, né? Porque é o tradicional dele. Ele age, mas age com base no que ela direciona ele. Então eu acho que o conflito dessa cena talvez seja muito mais interno mesmo, assim, né? Eles já são pessoas muito diferentes. Então só talvez por eles coexistirem e conversarem, né? Já tem ali um contraste muito grande. Já tem ali realmente um foguinho de conflito, que é muito melhor explorado em outras cenas. Eles são opostos não só em relação a como eles lidam com a profissão, né? No fato dela gostar muito e dele não gostar nem um pouco, mas de personalidade também, porque ela é naturalmente uma pessoa que se dá bem com todo mundo, né? Ela conversa, ela fala na cara, aquela hora que os dois caras brigam lá, o tio do Deodato e aquele outro cara que vai pra identificar os túmulos, eles começam a brigar e ela fala sem problema nenhum, tipo, vamos parar aí com essa palhaçada. E depois compra um picolé, aquilo ali é muito bom. Aí depois compra um picolé pra cada um, então ela sabe lidar, né? Ao mesmo tempo que do outro lado ele não sabe. Então quando a cena começa, ela tá, tipo assim, na mesa, falando, olhando pra ele, e ele tá de frente, assim, tipo assim, ele não tá nem olhando pra ela direito, ele não quer, mas não quer, e ao mesmo tempo fica ali de olho na música, porque é o que deixa ele mais confortável, de alguma forma, né? Então ele fica ali na zona de conforto dele, e ela tenta quebrar isso quando sugere a música, enfim, tenta criar ali alguma coisa, né? Achei muito, muito legal, assim, a forma como eles criaram essa personagem da Jaqueline, que ela faz totalmente... Ela é muito significativa na construção do Deodato, né? Então, assim, como ele é um protagonista que ele reage a tudo, se ela não fosse incrível, por exemplo, se essa cena do karaokê, se ela não fosse uma personagem muito carismática, né? Se não fosse uma personagem que a gente gostasse de acompanhar,
talvez a gente não, talvez não seguraria, né, essa cena tão dessa forma. Tudo bem que a atriz também é maravilhosa, eu sou muito fã da Luciana Paz. Eu também. E uma coisa que eu fiquei pensando, você fala que a Jaqueline é muito fundamental na construção do Deodato, né? E, assim, na relação deles dois ali. E aí eu sempre fico muito com essa dúvida em relação a personagens passivos, porque teve uma oficina que eu fiz, maravilhosa uma vez, com a Nina Coppo, e ela falou de um filme que era Florida Project. Não sei se você já assistiu. Ah, eu sei qual é, mas eu não assisti. Flórida. Que é a história da menina lá, e ela mora naquele hotel, e é a história dela com os amiguinhos. Só que aí me chocou quando ela falou que a menina não era a personagem principal da história. A personagem principal da história era a mãe. Vou te resumir aqui, porque a gente tá no meio de um vídeo falando sobre outro filme. Mas... Então, pode falar. A mãe que tava sem grana e que começava a fazer coisas para ganhar dinheiro e que se enrolava lá e no final acabava sendo, spoiler, expulsa do hotel e do lugar porque elas não tinham grana para se manter ali. A gente não vê tanto isso, a gente vê sempre a partir da perspectiva dela, mas os pontos de virada acontecem por conta das atitudes da mãe. Aí você ficou falando isso do Deodato ser um personagem passivo, eu fiquei tentando enxergar isso em Sinfonia da Necrópole, tipo assim, se a Jaque é essa pessoa, porque é ela que chega no cemitério para fazer as mudanças, é ela que vai fazer, que monta tudo, que vai falar com as pessoas, ela, assim, eu penso nessas ações, eu penso nela do início ao fim, mesmo sendo Deodato. Aí eu não sei o que você acha disso, mas eu fiquei com vontade de perguntar. É interessante isso, eu também fiquei me fazendo assim essa pergunta, né, porque ela move a ação, só que quem muda, né, é o Deodato. Então, você vai ter ele de um jeito e ele vai terminar transformado. Então, essa transformação, quem sofre a transformação é o Deodato, mas a Jaqueline ela induz essa transformação. É por isso que eu acho, assim, eu considero o Deodato o protagonista passivo e ele funciona por conta dessas características. Talvez se ele fosse um personagem passivo, que a falha dele não tem nada a ver com o fato dele ser passivo, sabe assim? Tipo assim, ele é passivo, mas a falha dele é outra. Talvez não fizesse muito sentido. Eu acho que faz sentido nessa história, porque o que ele precisa aprender, talvez, é a se colocar, a seguir a própria opinião, a conseguir falar e conseguir agir. Então é isso que trava ele, né? Então, talvez, quando você desconecta essas coisas, pode ser que não funcione. Então eu fiquei pensando assim, talvez esse seja um exemplo muito bom pra gente pensar protagonistas passivos, quando a falha dele é justamente ele ser muito passivo em relação à vida. Você falando, eu até fiquei pensando que você lembra que ele só toma uma decisão, né? Só tem uma hora que ele bate o pé ali pra falar e pra dizer o que ele quer ou o que ele não quer fazer. E pra uma pessoa que não tá tomando atitude nenhuma durante a história inteira, ter um momento em que isso acontece é um momento, né, pra gente olhar e achar o máximo. E, nossa, que legal que ele decidiu. E é muito doido mesmo, porque é isso que você tava falando aqui. Eu lembrei de outra cena lá no início, que ele desmaia, aí vai lá pro cara da administração, e aí quando ele volta, estão os dois coveiros, o tio e o outro coveiro, mexendo cavando ali na terra, ele sentado sem fazer nada, e os dois ali, aí eles falam assim, por que você não tá ajudando? Aí ele falou porque o cara, eu esqueci o nome dele, o outro falou pra eu ficar de repouso, me falaram pra ficar de repouso. Aí ele percebe que os dois, como é que eu vou dizer, reprovaram, tipo assim, essa atitude dele. Aí ele vai e faz. Então, ele ficou sentado porque alguém mandou e ele se levantou porque alguém mandou, assim, entre aspas, né? Nada foi ele que fez. É muito doido isso. É muito bom. E o que eu gosto, assim, na cena são detalhes, mas ele tá chupando um pirulito de coração. Então eu gosto muito porque, assim, sempre tem alguma coisa que meio que infantiliza ele, que essa cena vira. Porque esse é o primeiro momento que ele vai ter, esse momento vivo no filme. E aí depois ela acabou pra ela, foi o momento, ela também não sabe lidar com aquilo, né? Fica meio, volta a ser o que ela era lá do começo. E é um momento irreversível nesse sentido, porque eles voltam meio que pra estaca zero, só que agora ela não vai dar mais abertura nenhuma pra ele.
E aí, como caiu por terra toda essa admiração, ficou meio frustrado com ela e com a situação, e eles se afastam, também não tem por que ele sustentar essa ajuda que ele dava, porque ele não concorda com aquilo desde o começo. Esse momento, pra mim, que ele fala assim, não, eu não concordo, pra mim é o clímax do filme. Concordo, é o momento em que ele decide, que ele toma uma atitude diferente, né? Tem aquela história do... Eu não vou conseguir reproduzir essa... Não lembro nem quem foi que disse. Mas assim, que você tem o clímax e aí o início você tem que construir tudo que vai acontecendo nessa história para chegar aqui, né? É como se fosse o objetivo é chegar aqui e aí para eu chegar aqui eu tenho que fazer isso, e aí eu chego nesse clímax que eu quero. E aí eu fico pensando muito nisso. Eu gosto muito desse filme porque é fácil de entender, assim, né? Até depois dessa conversa que a gente tá tendo agora, tipo assim, claro que é muito mais do que isso, mas assim, pensando nessa coisa do não tomar atitude, isso vai num nível que força ele é forçado pelas circunstâncias a tomar uma atitude. E aí a gente pode ver como é que isso vai sendo construído, né? De uma forma simples, é muito bom. E tem uma última pergunta que eu me fiz quando eu tava analisando, que era o que o Deodato quer na cena, né? Porque eu acho que aí essa pergunta entra no ponto central do filme, né? O que ele quer. Se você pensar nisso meio que casa com a falta de atitude dele, né? Isso, porque exatamente. Quando a gente age, a gente se define, né? Uhum. Nós somos definidos pelas nossas ações. A partir do momento que ele não age, ou que ele vai por influência dos outros, fica difícil saber o que ele quer. A gente sabe que ele não gosta, que ele não é confortável trabalhando ali, que ele não curte trabalhar ali. Eu não sei se ele chegou a externar em algum momento que ele não gosta de trabalhar como coveiro, ou se é só uma coisa que a gente vê pelos desmaios dele, ou pelos medos que ele tem de ficar ali, né? Eu acho que é uma coisa que a gente mais entende pelas próprias ações, exatamente, do que necessariamente quando ele fala. Porque eu acho que ele só fala e ele não fala, eu não quero ser. Eu acho que ele só fala o que ele quer no final. Porque ele fala assim, eu não quero, eu não sei o que eu quero, mas eu sei que eu não quero trabalhar com morto, eu quero trabalhar com gente viva. Então é muito engraçado, porque isso é meio que ele tá buscando o filme inteiro, né? O que ele quer. Aí o tio dele leva pra ele olhar as profissões, e são muitas possibilidades. Então isso é muito legal. Então talvez essa seja a pergunta do filme, né? O que o Deodato quer? Ele também não sabe. Ele sabe talvez que ele não quer um cemitério. Mari, você tem mais alguma coisa a acrescentar que você queria falar? Não, eu acho que é isso. Quem não assistiu Sinfonia da Necrópole, assista, pelo amor de Deus, que é muito bom esse filme. E eu assisti pela segunda vez agora e gostei mais. E impressionante, né? Eu assisti com mais gosto. Não sei o que aconteceu, mas é muito bom. Assistam. É maravilhoso. É um dos meus filmes, se não meu filme nacional favorito, porque ele é incrível, sabe? É um musical, tem momentos assim que flerta com terror e é uma comédia, sabe? É um filme único, muito único. E eu tô muito feliz que você tá aqui no canal analisando esse filme comigo, uma cena do filme comigo. Gente, a Mari, ela tem um canal absolutamente fantástico, o Sexta Aventura. Ela também posta muitas coisas legais. Acompanha a Mari nas redes e no canal dela. Eu vou deixar tudo linkado pra vocês seguirem ela. Ai, fico feliz, Carol. Fico feliz que tá fazendo sentido pra alguém, esse canal e tudo. Me diverte muito fazer. E eu fico muito feliz também que um dia você teve ideia de fazer um canal e ajudar tanta gente no roteiro, porque assim, eu aprendo muito com você. Eu tenho meu caderno aqui de anotações e tem muitas coisas que são dos seus vídeos, então eu agradeço demais. Assim. Nossa, eu fico tão feliz ouvindo isso, sério, porque assim, quando eu criei assim, tá, beleza, eu tenho esse conhecimento aqui, eu sempre procurei muitas coisas na internet, nunca achava quase nada em português, então eu falei assim, talvez seja uma coisa legal eu dividir o que eu sei, né? Porque eu acho que tem muita gente que quer aprender e não sabe por onde, ou não tem acesso, e eu acho que essa questão do acesso, assim, né, é um pouco complicada, fica muito assim, eu sou do Rio, então fica muito assim, Rio, São Paulo, então é difícil às vezes, agora a gente tem mais cursos, a pandemia acabou acelerando esse processo dos cursos online, né, bombarem e etc. Então, por exemplo, consigo fazer cursos que eu não faria se não fosse o online. Então acho que a internet nos possibilita isso
E tô muito feliz de ter te encontrado, porque ela também me possibilitou vários encontros. Muito obrigada. O espaço está aberto se você quiser voltar pra gente analisar mais cenas. Vamos sim. Muito obrigada, Carol. Obrigada real.